E novas imagens dão a dimensão da destruição provocada pelos russos na Ucrânia, mas mostram também a resistência do povo frente à invasão. Carolina Abelim. Blindados russos circulam livremente pelas ruas tomadas por lama e neve em Volnovakha. Só não havia muito o que proteger. O intenso bombardeio das últimas horas deixou um rastro de destruição na cidade no oeste da Ucrânia. Nas paredes dos prédios, buracos rodeados pelas marcas da fumaça dos incêndios que se seguiram às explosões. O frio agora é o maior inimigo dos moradores. Já a idosa Lídia sofre com a falta de aquecimento. Холодно только, как говорится. В таком возрасте уже тепло надо. Novas imagens de satélite mostram casas em chamas e crateras a noroeste de Kiev, à medida que tropas avançam em direção à capital. Em Mykolaiv, o necrotério não dá mais conta de receber tantos corpos das vítimas do conflito. Entre os mortos, civis e militares, muitos deixados do lado de fora por falta de espaço. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que mais de 7.000 pessoas foram evacuadas de 4 cidades ucranianas nesta sexta-feira. Um vídeo divulgado pela embaixada americana em Kiev mostra um casal de idosos expulsando 3 soldados russos do quintal de casa. A gravação registra quando 3 militares invadem a residência. O casal se aproxima gritando e gesticulando, exigindo a saída dos soldados, que chegam a atirar para o alto, mas desistem e vão embora. Paulo Pouzonov, essa imagem que a Carolina Abelim trouxe para a gente, inclusive, no final da reportagem, rodou o mundo nessa sexta-feira, né? Esse casal de idosos que enfrentou os soldados russos que invadiam a propriedade deles na Ucrânia, e é um símbolo justamente do fato de que civis também estão sendo alvos dessa guerra, né, Pouzonov? E não só alvos indiretos, né, como a gente está acompanhando aí na fuga de pessoas da Ucrânia, como refugiados, nessa saída em massa que vem acontecendo no país, mas também como vítimas, né? Houve um compromisso do governo russo de que civis não seriam alvos. O próprio presidente russo, Vladimir Putin, num dos primeiros pronunciamentos que fez depois do início da invasão, disse que civis não eram o alvo, que civis seriam preservados, mas na prática não é isso que a gente está vendo, né, Pouzonov? Realmente é uma imagem muito forte ali, não só essa que você mencionou, Brown, dos idosos resistindo aos soldados russos, mas principalmente dos corpos ali deixados ao relento, né, porque não há mais espaço nos necrotérios, e também aquela imagem de mulheres e crianças fugindo, né? Eu acho que cabe aí ao espectador imaginar o drama dessas pessoas. Imagine você tendo que sair da sua casa, não por vontade própria, né, deixando todos os seus pertences, e aí eu não estou falando só daquelas coisas de valor, mas também todas as suas memórias, às vezes até deixando bichos de estimação para trás, para fugir, né, para o completo desconhecido, sem saber se um dia vai poder voltar para casa. Agora, Vladimir Putin, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente entender. Eu, semana passada, assisti uma série de entrevistas, são 4 episódios, de Vladimir Putin com o cineasta Oliver Stone, né, um cineasta que é um militante esquerdista. Ele fez essas entrevistas em 2014 ou 2015. Vladimir Putin se expõe bastante. E no final, né, dessa série de entrevistas, ele diz algo que eu acho que todo mundo precisa ter em mente quando vê até essas imagens e quando a gente vê notícias de ataques a hospitais, maternidades, jardim de infância, hospital psiquiátrico, centro de tratamento de câncer, e também essas narrativas que estão mudando agora. Vladimir Putin disse que a Rússia tem outros valores, que o justo, a noção do que é justo e injusto é diferente do que é para nós ocidentais. Então eu acho que isso que a gente tem dificuldade de entender nessa invasão da Ucrânia. São valores envolvidos, valores bastante diferentes dos valores defendidos pelo Ocidente democrático, que agora vê aí, né, na figura do presidente controverso da Ucrânia, Zelensky, um bastião, um defensor desses valores ocidentais, liberais e democráticos. Agora, Pouzonov, o Brown levantou a questão
dos civis sendo dizimados, né, em algumas cidades da Ucrânia, e um número divulgado pelas autoridades políticas de Mariupol, no sul do país, uma cidade portuária muito importante para a Ucrânia, assustou bastante, não só o país, como a comunidade internacional ontem também. Segundo essas autoridades, cerca de 1.600 civis morreram nesta cidade desde o início da invasão no dia 24 de fevereiro. E esse número superaria, segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, até o número de soldados ucranianos mortos em combate. Mas o que eu quero repercutir com você agora é outra questão. Essa estratégia de invasão por parte da Rússia, né? Essa invasão começou especialmente nas cidades do norte, na fronteira com Belarus, depois se estendeu na região leste, especialmente naquelas cidades, naquelas repúblicas autodeclaradas e também declaradas pela Rússia, independentes, Luhansk e Donetsk. Depois essas tropas vieram avançando pelo sul e aí sim entram a cidade de Mariupol e outras cidades que estão localizadas no litoral, nessa região. E ontem as tropas avançaram por cidades do oeste, do lado oposto, né, dessas cidades do leste, e também para uma cidade no centro. A impressão que se dá nessa estratégia de guerra é que as tropas estão conseguindo cercar quase todas as fronteiras. A fronteira é só uma, mas todas as áreas de fronteira da Ucrânia. E isso vai tornando uma reação, ou então até mesmo um instinto de proteção, de tentar evitar, né, que essa situação piore ainda mais. Isso dificulta ainda mais essa reação dos soldados ucranianos, que já são em menor número, bem mais inferior esse número do que os soldados russos. Lívia, realmente, né, existe uma desproporção aí no poderio bélico da Rússia e da Ucrânia. Essa estratégia russa aí de invasão, ela busca tomar Kiev, né, a capital, seria ali o símbolo, né, a tomada de Kiev. A questão é, o que fazer depois se a Rússia, espero que não, conseguir tomar Kiev, né? O Ocidente vai conviver aí com uma Ucrânia ocupada. Putin dá informações, dá declarações contraditórias muitas vezes nesse sentido. Ele já disse que ele não quer derrubar o governo de Zelensky, mas ao mesmo tempo o seu exército não cessa esse avanço, né? Mesmo com pesadas baixas. Então, até o representante do Pentágono mais cedo trouxe aqui que eles estão confusos, não estão entendendo direito essa estratégia. A nós cabe apenas observar e saber como o Ocidente, né, um Ocidente que depende aí, uma Europa que depende do gás russo, os Estados Unidos que vem aumentando o tom, mas também hesita em tomar algum tipo de ação mais drástica. Ninguém quer uma guerra, uma terceira guerra mundial. Resta saber se a gente vai conviver realmente com uma Ucrânia ocupada se Kiev vier a cair aí nas mãos dos russos. Agora, só mais uma coisinha sobre esse avanço, né, e sobre a resistência do povo ucraniano. O Luiz Kawaguchi, que é o nosso correspondente lá na Ucrânia, ele fala que existe uma euforia de guerra entre os jovens ucranianos, que eles não acreditam na vitória russa, eles acreditam na vitória ucraniana. Também há notícias aí de que, apesar de ser um exército mais reduzido, evidentemente, em relação ao exército russo, o exército ucraniano é muito bem preparado. E a gente vê aí pesadas baixas também no exército russo. Porque a população, né, e o exército ucraniano, eles lutam motivados aí por um ideal, né, proteger a sua pátria e proteger também aqueles valores que eu mencionei no comentário passado. E o exército russo não se sabe direito por que eles lutam, né? Eles não têm uma causa exatamente para lutar. E justamente em linha com isso que você mencionou, Pozonato, sobre a euforia dos jovens ucranianos e esse otimismo, nós tivemos um pronunciamento importante do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ele disse que a Ucrânia chegou a um ponto de virada nessa guerra contra a Rússia. Foi uma fala bastante otimista. Ele disse que a Ucrânia já atingiu um ponto de virada estratégico e que é impossível dizer quantos dias ainda teremos pela frente, quanto tempo de guerra ainda teremos pela frente para libertar a terra ucraniana, mas que ele pode dizer: o faremos, já estamos caminhando em direção ao nosso objetivo, à nossa vitória. Como é que você vê esse tipo de declaração, Pozonato?
Ele está tentando levantar aí o moral, não só do exército, como da população que resiste bravamente, né? A gente acabou de ver aí imagens de 2 idosos resistindo ali à investida de alguns soldados russos. Também há notícias de ações de sabotagem, coquetel Molotov, que parece que é uma arma um tanto quanto primitiva, mas pode ser bastante eficiente aí, dependendo do campo de batalha, né? Ruas estreitas contra tanques de guerra muito lentos, de repente pode ser uma estratégia interessante. O Zelensky está no papel dele, ele lida muito bem com as palavras. Ele está no papel dele de estimular a sua população. Ele não pode declarar derrota e nem aparecer na televisão pessimista dizendo que a guerra está perdida. Ele está no papel dele de dizer aí que a guerra está perto, né, de um ponto de virada. Eu não acredito nisso, infelizmente. O que a gente vê é o avanço lento, com pesadas baixas, mas a gente vê um avanço até constante das tropas russas rumo a Kiev. Resta saber o que a Rússia vai fazer se conseguir tomar Kiev. Eu ainda tenho esperança, é uma esperança um tanto quanto infundada na racionalidade, né? Uma esperança um tanto quanto etérea, mas eu tenho esperança de que a Rússia não avance até Kiev, de repente haja aí um acordo de cessar-fogo, até uma retirada da Rússia antes disso, que também seria, né, mais uma carnificina dos russos na Ucrânia. A gente